Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo espetacular da Dark Productions e hoje vamos falar de bancos. Por isso, vejam, partilhem, comentem, mostrem ao máximo de pessoas que conseguirem, porque realmente isto é um tema que vocês deviam pensar e refletir. Toda a nossa sociedade devia refletir um pouco acerca disto. Mas primeiro um à parte. Fiquei a saber que o regime venezuelano quer aumentar o salário mínimo em mais de 50% já a partir de fevereiro. Num país que já tem a maior inflação do mundo, e o que é que o governo faz para aumentar o salário mínimo em mais de 50%? Que vai gerar ainda mais inflação, que vai gerar ainda mais aumentos de salário mínimo, que vai gerar ainda mais inflação e pronto. Vocês percebem, não é? Mas vamos ao tema do vídeo. Olhem, o que eu vos queria explicar neste vídeo é uma coisa que se está a passar muito no nosso país, que é o hábito dos governos do Estado salvar bancos. Quando um banco bate no fundo, lá vai bater às portas do Banco Central, do Banco de Portugal, que é o nosso Banco Central, e olha, deu barraca, e agora? E o Banco Central e o Governo ajudam os bancos. Isto passou-se com o BPN, o BPP, o BES, o BANIF, a Caixa Geral e tudo o que veio por aí abaixo. Bom, o tema deste vídeo é porque é que nós não devíamos, nós não, porque é que os governos não deviam salvar os bancos quando eles batem no fundo? Olhem, basicamente não o deviam fazer pela seguinte razão. Quando os bancos tomam como normal, quando estes abrem falência ou batem no fundo, quando estes acham normal o governo vir ajudá-los, isto é um incentivo a que os bancos falhem. É um incentivo a que os bancos nunca mudem o seu modus operandi. Ou seja, é um incentivo a que os piores bancos nunca vão ao fundo. Ou usam sempre práticas de risco, porque sabem que se forem ao fundo, lá vem o governo chular mais dinheiro dos contribuintes e dizer aos contribuintes que eles viveram acima das suas possibilidades, as desculpas esfarrapadas do costume, e a desviar dinheiro de impostos para injetar nos bancos. Quando nós criamos esta ideia na cabeça dos banqueiros, isto é um incentivo a que os bancos nunca mudem as suas práticas. É um incentivo a que os bancos pratiquem sempre práticas de risco, que atribuam créditos de risco, que multipliquem dinheiro, multipliquem moeda com a reserva bancária fracionada e que são práticas de risco e que todos os bancos fazem, porque sabem que se derem barraca, lá vem o governo ajudá-los com o dinheiro dos contribuintes. É por estas razões, e algumas mais, mas principalmente por estas razões, que nós, há muitas décadas, que não fechamos um orçamento de Estado sem déficit. Percebem? Vocês ouvem nas notícias, ai, o déficit deste ano vai ser de tantos, ai, o déficit aumentou, ai, na União Europeia vai multar Portugal porque não cumpriu as metas do déficit. E porquê é que Portugal nunca cumpre as metas do déficit? Por duas razões. Primeiro, porque o nosso governo, o nosso Estado, gasta mais dinheiro para se financiar do que o que produz. Do que os pagadores de impostos produzem. Percebem? E a segunda razão é porque no nosso país estão sempre a falir bancos. No nosso país, quase todos os bancos dão problemas. E porquê? Porque eles sabem que podem dar problemas. Percebem? Eles sabem que se forem ao fundo vai vir uma mão do governo que os vai salvar. Eles vão bater à porta do Banco de Portugal e o banco diz assim: não há problema. Os vossos ativos tóxicos, o vosso déficit transforma-se em dívida pública. Não há problema. Percebem? Enquanto perdurar esta situação, nunca vai mudar. Nunca. Qual é a alternativa? Olhem, a alternativa é o que eu tento mostrar com este canal,
que é um sistema completamente privado e completamente desregulamentado, onde o Estado não possui qualquer poder sobre a moeda ou os bancos. Quando um governo de um país tem poder sobre o dinheiro, isso é uma das coisas fulcrais acerca do dinheiro que nunca devia acontecer. Os governos não deviam ter qualquer controle sobre a moeda. Porque quando os governos têm controle sobre a moeda, eles basicamente querem pagar alguma obra, aquilo que eu já vos expliquei em outros vídeos. Eles querem pagar alguma obra ou financiar alguma coisa e eles multiplicam dinheiro. Eles multiplicam dinheiro para poderem pagar as suas contas. Percebem? Se não é o Banco de Portugal a fazê-lo, é o Banco Central Europeu. Eles multiplicam dinheiro. E o que acontece, que eu também já vos expliquei, quando se multiplica dinheiro, é que ele perde valor. Se vocês forem ao dinheiro todo que circula pela Europa e multiplicarem, quando os bancos ao multiplicarem euros, os governos a multiplicarem dinheiro para financiarem megaprojetos, isso faz com que o valor das vossas poupanças diminua. Significa que vocês têm lá o mesmo dinheiro, o mesmo número, mas esse dinheiro serve para comprar muito menos coisas. Bom, isso é a forma que eles têm de vos roubar sem vocês darem conta. Percebem? Enquanto um país mostrar aos bancos que eles podem ter problemas, eles vão continuar a ter problemas. Porque é no lucro que eles estão interessados. Vocês acham que nas últimas décadas famílias de banqueiros portugueses construíram fortunas monumentais à custa de quê? A troco de quê? Como é que acham que eles conseguiram criar fortunas de milhares de milhões de euros ao longo de vários anos? Acham que foi com práticas bancárias limpas? Mas é claro que não foi. E infelizmente nós vivemos num país que permeia este tipo de coisas. Percebem? A alternativa para que isto deixe de acontecer é muito simples. É os governos deixarem de ter poder sobre o dinheiro. O dinheiro deve ser um bem que não deve ser propriedade de governo nenhum. E os bancos devem operar, serem totalmente privados e devem operar num sistema de livre mercado, onde o Estado e o governo não têm qualquer poder de interferência no setor bancário. Porque assim, e é o que eu defendo neste canal, que a própria existência do Estado é questionável. A própria existência, eu, na minha opinião, já vos expliquei que o próprio Estado é uma organização que vive apenas do vosso dinheiro e que simplesmente não devia de existir. Porque se não existisse, é isso que é preciso para o nosso sistema evoluir. É isso que é preciso. Porque nesse sistema, o que é que ia acontecer? Imaginem que, para já, se isso acontecesse, era muito mais fácil abrir um banco. E vocês agora dizem, mas se começassem para aí a aparecer bancos por toda a parte, a gente lá sabia em quem confiar. Amigo, nenhum banco ia ter incentivos para falir. Porque sabem que se nessa situação, se eles falissem, não iam ter a ajuda de governo nenhum. Percebem? É por isso que os bancos no nosso país quase todos têm problemas, porque vivem, sabem que que podem fazer as práticas sujas que fizerem, podem correr os riscos que correrem, que a mão do governo vem sempre para os ajudar com o vosso dinheiro. Numa sociedade livre, onde não houvesse interferência estatal em nada, os bancos que usassem essas práticas rapidamente iriam à falência e ninguém colocaria lá dinheiro ou investimento, pura e simplesmente. Não haveria incentivos para os bancos utilizarem práticas duvidosas. Percebem? É esse o problema que a nossa economia, infelizmente, não estuda. As pessoas, a economia clássica, neoclássica, diz sempre que as pessoas são números. É uma economia baseada em números. É uma economia que, tal como os governos acham que a economia de um país é uma máquina. Percebem? A economia não é uma máquina. A economia
O estudo das pessoas, as pessoas não são números. Há uma coisa que eles não levam em conta, que é uma coisa que a Escola Austríaca de Economia leva em conta, que é o comportamento humano. É o comportamento das pessoas. Se as pessoas têm incentivos para serem corruptas, para praticar, tal como os bancos para praticarem créditos de risco, operações de risco, só para ganharem lucros chorudos, que sabem que mais tarde levarão ao colapso, percebem? Mas enquanto isso vão engordando os banqueiros e os amiguinhos. Enquanto eles tiverem incentivos para isso, eles vão continuar a fazê-los. É como um ladrão. Um ladrão, se tiver incentivos para roubar, ele nunca vai deixar de roubar. Percebem? Amigos, o futuro do mundo, o nosso mundo, vocês não acreditem nas balelas dos políticos, percebem? Principalmente partidos populistas. O nosso mundo, para caminhar para a frente, para, para a economia fluir, para as pessoas começarem cada vez mais a verem o seu dinheiro aumentar e a qualidade de vida no seu país aumentar, há que reduzir governo, há que reduzir Estado até ao mínimo dos mínimos possível. Uma coisa que não interfira em nada na nossa sociedade. O Estado, infelizmente, dá incentivos à corrupção. Existe muita corrupção no nosso país, existe muita falcatrua no nosso país, porque há incentivos a isso. E não é uma coisa que quem está no poder tenha interesse em mudar. Não é uma coisa que. Vocês já viram alguém que tem controle sobre a lei e sobre um país fazer alguma coisa que impeça o seu próprio controle? Fazer alguma coisa que saiba que com isso vai controlar menos? Percebem? Vocês não veem ninguém a fazer isso. É por isso que não devíamos deixar o governo ter posse nos bancos e em outras coisas da nossa sociedade. Os bancos, quando dão problemas, devem cair. Há um país, que é a Islândia, que já o fez dessa forma, deixou o setor bancário cair e foi algo que trouxe progresso ao país. Foi algo que resultou de maneira positiva no país. Porque agora os bancos não têm incentivos para falir lá, não têm incentivos para praticar práticas de risco. Percebem? Quando há incentivos, é esse o problema fulcral no meio disto tudo. Incentivos.